Olá, eu sou o Saulo e essa daqui é a segunda das 3 aulas que acontece aqui na semana Ansiedade Sem Crises. E na aula passada eu mostrei para vocês os casos da Karina, da Kate e da Taliane. Eu vou mostrar um videozinho curto agora da Taliane depois que aconteceu, depois que passou o tempo ali dela ter participado, feito a terapia, essa metodologia que eu estou passando nessas aulas para vocês. Então, fica de olho aí. Sou 100% diferente, não. É um processo que vai acontecer ao longo do tempo. Ele começa no efeito no mesmo dia e ele fica numa duração de pelo menos 90 dias acontecendo essa mudança nas tuas conexões cerebrais. Então, não é algo que não é fundamentado na ciência. Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre a ansiedade, fizemos uma prática ali muito enriquecedora na comunidade, muitas pessoas escreveram, se sentiram bem, se emocionaram, e esse era o objetivo, né? Fizemos 3 perguntas ali para o nosso eu do futuro. É uma prática de imaginação ativa, bem lúdica, não tem conotação espiritual, não tem conotação. Ela realmente é uma prática de imaginação ativa que faz a nossa mente ativar a parte sensorial e emocional do nosso corpo, tá bom? Então, o objetivo dessa prática é fazer você tocar as suas emoções. Quando você está sensibilizado aí com as crises, os problemas de ansiedade, a gente vai tocar ali as emoções que estão associadas dentro, usando essa imaginação ativa para que você simule ali as suas vivências e consiga aflorar essa parte emocional. Lembra que eu falei que o caminho para alterar os comportamentos e ter uma reeducação real comportamental dessa parte que está automatizada, dessa parte que está sensibilizada com essa percepção de ameaça, ela vai ser através de um processo de autoterapia ou um processo psicoterapêutico dentro usando essas técnicas de imaginação ativa, que faz com que... Por que a gente usa a técnica de imaginação ativa? Que uns falam que é hipnose, outros falam ser meditação, mindfulness, tudo bebe um pouco da mesma fonte, mesmo tendo diferenças técnicas, tá? Mas a gente usa um mecanismo da mente que é o mesmo para todos, né? Que é a parte da imaginação coordenativa, ali onde você coloca uma intenção, uma atitude mental e você consegue conduzir o seu corpo a se sentir de uma forma. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula e da próxima, da terceira aula. Mas muita gente pergunta, e é possível então vencer a ansiedade sem medicamentos? Sim, é possível sim, desde que você se empenhe nas práticas e haja de acordo, ajuste toda a sua rotina, a sua vida, olhando aspectos de ambiente, de hábitos, de atitude mental. Muita gente me pergunta também se o método VCA ele é para qualquer tipo de ansiedade, né? E aí a gente costuma dizer que os fundamentos, o método VCA ele vai ser útil e vai agregar valor ali, vai trazer mudanças significativas para tratar demandas emocionais. A ansiedade ela é uma palavra muito abrangente que, se você olhar para as causas, vão ser diversas causas, cada um vai ter uma forma de aprendizado ali sistêmico para poder reagir e ter sintomas variados também. Então sim, ele funciona muito bem para qualquer tipo de transtornos de ansiedade. E falando um pouquinho de como as emoções elas estão associadas ali à causa, né? O caminho é pelas emoções, a gente precisa entender que as causas da ansiedade não são os sintomas, né? A ideia então não é acabar só com os sintomas,
Esse é o foco geral dos tratamentos convencionais e que eu alego que não é muito promissor. Por isso que eu estou aqui te apresentando algo que você vai olhar uma demanda emocional, que vai trabalhar com as suas emoções que estão sim associadas então aos seus problemas de ansiedade. Geralmente a maioria das pessoas olham os sintomas da ansiedade, né? Eu falei um pouquinho disso na aula anterior, que geralmente você tem uma taquicardia, sudorese, coração, né, acelera, tremedeira, tontura, tem gente que tem sufocamento, falta de ar, e aí vocês ficam muito presos, né? Até as terapias convencionais, elas ficam muito presas nisso que está acontecendo com a expressão fisiológica, né? Como o corpo está expressando. Todo sintoma de ansiedade ele vem expresso pelo corpo, né? Não só isso, né? Tem pensamentos também, né? Tem agonia, tem sensação de morte, tem toda a parte abstrata mental, mas que ela sempre é expressa através do corpo. Toda emoção é expressa através do corpo. Quando está triste, chora. Quando está feliz, sorri. Então, toda a mecânica da emoção, ela é expressa pela fisiologia, pelo corpo, né? Então, é muito evidente a gente parar no sofrimento. Eu estou me sentindo angustiado, estou com medo extremo, estou com uma sensação de morte. A primeira percepção que a gente vai ter vai ser sobre o nosso corpo e a gente vai focar ali então nos sintomas. E esse medo de sentir o que está sentindo, no ciclo da crise, acaba fazendo com que isso entre num ciclo perpétuo ali, né? Quase perpétuo, né? Porque ninguém vai ficar em crise para o resto da vida, mas ele se retroalimenta, né? Aí tem um alívio ali porque o corpo teve a sua expressão, né? Então, uma crise de ansiedade, ela nada mais é do que uma expressão de toda aquela demanda emocional que está associada à sua ansiedade naquele momento. Então, depois que houve a expressão, há uma calmaria. Depois que acaba a crise, há um intervalo ali até chegar a uma próxima crise, né? Então, há uma certa calmaria ali. Então, a gente costuma dizer que as crises, elas têm uma fase pré-crise ali, que é quando, depois de vivenciar várias crises, você começa a perceber, olha, eu não estou muito legal aqui, está acontecendo alguma coisinha aqui e eu já sei, vou ter uma crise daqui a pouco. Aí começa a ter um pico, onde a gente realmente acontece a crise, né? E é um momento mais desesperador ali da crise, onde as pessoas querem ter controle ali, mas não conseguem. É algo que foi deflagrado já pela nossa mente lá, pelo aquele eixo HPA que eu falei que solta na hora da adrenalina no corpo. E meio que a gente perde o controle das coisas que estão acontecendo no nosso corpo, né? Porque a gente está entrando num processo de preparação lá de luta e fuga, no qual o corpo já se colocou, ele percebeu ali os gatilhos que foram acionados, que eram a percepção de ameaça, já fizeram liberar aquele mecanismo ali. E você está no ápice então da crise, liberando toda aquela expressão corpórea, que é você lutar ou fugir. E aí geralmente a gente está em ambientes mais modernos hoje, que a gente não pode sair batendo em alguém, matando alguém, lutando, né? Como no meio natural, na selva, né? Que a gente se defenderia ali. Às vezes a gente não pode ter a fuga, sair correndo. E tem muita gente que tem essa vontade, minha vontade na crise é de sair correndo, porque realmente vai aliviar, né? É como se a preparação do corpo joga muito sangue nos membros inferiores para a gente poder correr, e é impressionante como fazer. Eu não estou indicando para você sair correndo numa crise, né? Mas é muito comum as pessoas relatarem que têm vontade de fugir mesmo, de sair correndo, na verdade, né? Elas associam muito ao exercício físico de correr. Tem vontade de sair correndo, mas é justamente porque o mecanismo de fuga foi acionado, tá? A partir do momento que
esse mecanismo foi deflagrado e a mente começa a entender que ela não precisa ali se defender, não tem uma ameaça iminente ali, a crise ela começa a decair de novo para um estado emocional mais normalizado e depois que foi deflagrado demora um tempo, né? Então demora um tempo para aquelas substâncias que estão na corrente sanguínea serem propagadas, serem amenizadas, para chegar ao ponto de calmaria, de ter uma respiração mais normalizada, de estar mais centrado, de voltar com a vida comum, né? Então, existem alguns momentos da crise de ansiedade que a gente pode atuar, sim, com as técnicas de imaginação ativa, seja nessa fase pré-crise, onde você começa a perceber os gatilhos que estão sendo acionados para que a crise aconteça, ou até mesmo no ápice da crise e no pós. Tudo isso, todas as fases da crise de ansiedade podem ser influenciadas ali pelos processos de imaginação ativa. E dessa forma, a gente pode entender que você vai colher benefícios em todas as fases que você conseguir fazer a prática. Agora tem um pequeno detalhe que é muito importante frisar aqui, que se você fizer a prática fora da crise, quando você estiver na crise e fizer a prática, ela vai ser muito mais efetiva, porque você já vai ter acostumado a atitude mental, já vai ter pré-visualizado, já vai ter toda a rotina ali do funcionamento da prática já na experiência, o seu corpo já experienciou aquilo. Então fica muito mais fácil para a gente poder executar a crise, né? Tem muita gente que fala, mas em uma crise de ansiedade eu não consigo parar para imaginar algo, para ir para um lugar X, para pensar em uma pessoa Y, para conversar. Mas é claro, isso vai ganhando uma potência durante as práticas. Então, o ideal é que você pratique fora das crises para ela ser muito efetiva nas crises, tá? Então, quando você experimenta uma prática da metodologia do método VCA, como imaginação ativa, ela, a princípio você pode falar, mas eu não consigo. Mas experimenta, faça a prática e torne isso um hábito, né? Se você está com a crise, se está com um problema, está latente isso na sua vida, é importante que você haja, tenha atitude, né? E o nome dessa aula aqui chama Crises e Agora? Aceitação, atitude e controle. Então, eu vou falar um pouquinho de cada item. Então, a aceitação, o que é a aceitação? Saulo, eu preciso aceitar que eu sou ansiosa. Precisa. É importante essa fase de não renegar a ansiedade. Ou, então, super caracterizar. Nossa, eu tenho uma doença, eu sou um problema, isso só acontece comigo. Essa parte da vitimização não corresponde à aceitação, mas também não pode ser uma negação. Quando eu digo que você precisa aceitar a condição que você está, é justamente para você pontuar. Agora eu vou mudar daqui para frente, né? Então, eu aceito a condição que eu estou hoje para amanhã conseguir mudar os meus comportamentos, mudar a situação com o transtorno da ansiedade que eu tenho. Então, a aceitação ela vem com uma autorresponsabilização de mudança. Daqui para frente, eu sou responsável por realizar as mudanças que eu vou fazer na minha vida, né? Por mais que eu use a ajuda de profissionais, de terapeutas, de uma terapia, mas eu sou responsável. Não existe milagre nesse caminho. Já tratei de várias mulheres, vários homens com ansiedade e não vi nenhum milagre acontecer. Existe sim, para quem superou muito empenho, muita prática. É como se fosse
fazer exercícios em uma academia. Não adianta você ir um dia só. Você não vai emagrecer tudo aquilo que você quer, você não vai ganhar força daquela forma, você não vai ganhar saúde se você não frequentar e praticar aquilo. Então, aceite e comece a canalizar a atitude mental, né? O segundo tema é sobre atitude mental. A atitude mental, principalmente nas práticas de imaginação ativa, é o que conduz a sua mente e, em consequência, a sua fisiologia a ela se acalmar. A base da hipnose, a base da imaginação ativa, tudo é sobre atitude mental. É como se você colocasse uma atitude intencional e a sua mente acreditasse que aquilo é a realidade imediata para ela. E aí ela começa a refletir isso no corpo. Quando eu falo de controle, muitos de vocês chegam para mim, Saulo, eu quero controlar a minha ansiedade, eu quero controlar a minha ansiedade. E eu sei que vocês querem aqui, é aquilo lá que eu falei, lá no pico da crise, quando tá gritando, vocês querem controlar com o estalar dos dedos e fazer tudo acabar. Toda aquela sensação de morte, tudo aquilo de ruim que acontece naquele momento, você queria uma varinha mágica e fazer, acabou. Todo mundo quer isso, né? Ninguém quer ficar sofrendo. Mas o controle, no caso da ansiedade, das crises de ansiedade, ele não é direto, ele é indireto. Por isso que eu falo, dá sim para controlar as crises, mas de uma forma indireta. Quando você faz a prática de imaginação ativa, você consegue controlar a sua fisiologia de uma forma indireta. E não é algo... Aqui a gente está falando das emoções, né? Não é que eu vou alterar o meu corpo, ou vou me curar de um câncer, não é isso, tá? É a forma como você está se sentindo, é a forma como o seu corpo reage, é a forma como o seu corpo reage ali, então, às ameaças que ele está percebendo, né? Que foram os gatilhos. Lembre que essas ameaças no nosso mundo moderno são interpretações abstratas que a nossa mente faz, né? Então, de certa forma, há um aprendizado associado ali, onde ela entende que aquilo que você está vivendo, ela é uma ameaça para a sua sobrevivência. Por isso que acontece a crise. Como se fosse uma hipersensibilização ao seu meio ambiente, caracterizando aquilo como uma ameaça. E é nisso que a imaginação ativa vai trabalhar, né? E quando a gente fala de usar práticas para inibir ou melhorar ou diminuir a quantidade de crises de ansiedade, a gente está ainda olhando só para os sintomas, porque a crise de ansiedade ela é de fato um sintoma. Então, além dessas técnicas aqui, que a ideia dessa semana é te mostrar um pouco disso, né? Justamente é para te trazer um respiro para que você se empenhe em entrar num método terapêutico e se aprofundar no método terapêutico para você, de fato, dominar a ansiedade como um todo, dominar, olhar as suas demandas emocionais, fazer um tratamento de autoterapia para que você tenha melhoras mais persistentes aí para a sua vida, para que você tenha um aprendizado de como lidar com a sua ansiedade. Lembra que eu falei que a ansiedade ela é intrínseca do ser humano, todo ser humano é ansioso. Esse mecanismo ele é nosso, ele que trouxe a gente viva como espécie até aqui. Então é importante ter esse mecanismo regulado. Não dá para tirar a ansiedade de uma pessoa não vai deixar de ser ansiosa. O que ela pode ajustar e deixar de ter são os transtornos, essa desregulação que o sistema nervoso que está acontecendo ali no sistema nervoso nesse momento de vida. Entenda também que isso é um momento da sua vida. Se você colocar energia, empenho
e investimento de esforço, você vai superar esse momento e a sua vida vai voltar à normalidade, né? Muitas frases de vocês dizem assim: eu quero retomar o controle, quero retomar a minha vida. Para isso, você vai precisar sair com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu investimento desse momento que é difícil, né? E para isso precisa de uma metodologia. Você precisa se empenhar, se aderir, né, a uma metodologia. Eu, por exemplo, falei um pouco ontem, falar um pouquinho aqui sobre o método VCA, né, do Você Ansiosa. É um método que já rodou aí por várias alunas, é um método que eu uso no meu consultório e tem muito sucesso. Vocês viram os casos das meninas aí que eu apresentei, né? Olha como foi o antes e o depois da Taliane, olha que legal, né? Mas geralmente a gente abre turmas do método VCA, que é um curso online, onde você pode fazer da sua casa mesmo, né? E aí geralmente tem encontros que eu faço durante o curso com vocês para responder perguntas, tirar dúvidas, fazer um acompanhamento mais terapêutico ali junto com vocês. Mas eu vou falar disso mais lá para frente. Então entenda que é muito importante, né, a gente realizar práticas. As práticas de imaginação ativa, elas são auxiliares, então, a você tratar da sua ansiedade. Então, quando a gente fala de minimizar as crises, é muito diferente de você entrar num método terapêutico, onde a gente vai falar de tratar a ansiedade como um todo, de uma forma mais definitiva. E quando a gente fala de tratar a ansiedade, é justamente ajustar essa hipersensibilização que a gente vem falando. Tá bom? Vamos para a parte prática agora da aula. Vou fazer uma dinâmica muito parecida com aquela que vocês fizeram na aula passada, porém eu quero que vocês se permitam sentir as emoções como se estivesse na sua crise de ansiedade, tá? É uma técnica que você pode usar antes, durante e depois da crise. Você vai colher benefícios dela em todos os momentos, tá bom? Então, vou pedir para você fechar os olhos mais uma vez, respirando fundo, seguindo aquelas orientações de estar sentado num lugar confortável, com os pés apoiados no chão, com as suas mãos no colo. Respira fundo. E ao soltar o ar, vai fechando os olhos, relaxando o corpo. E eu quero que você dê atenção para a parte dos seus olhos. Vai relaxando ali os seus olhos. Relaxe. Vai sentindo como se seus olhos fossem esquentando um pouquinho, uma sensação agradável. E vai espalhando esse calor por todo o seu rosto. Vai sentindo ele espalhando para sua testa, para suas bochechas, para o seu nariz, para sua boca, mandíbula, couro cabeludo. Vai levando atenção para esses pontos, vai relaxando. Sente esse calor descendo pelo seu pescoço, se espalhando pelo seu peito, pelo tórax, seus braços, até a ponta dos dedos, sua barriga, vai descendo, as pernas, sente as coxas relaxarem, seus joelhos aliviam qualquer dor que tem ali, suas panturrilhas, suas canelas, seus pés, até os dedos dos seus pés relaxam.
E respira mais uma vez fundo. E eu quero que você se imagine, use aquela mesma força de imaginação. Respira mais uma vez fundo, com atitude mental de eu vou vencer e dominar as crises de ansiedade. Respira fundo e se veja naquela sala branca onde está só você. Esse é o lugar, lembra que eu falei que você iria voltar, que é o lugar de você praticar, que é o lugar onde você se sente bem. E eu quero que você construa aí nessa sala branca, que tem os fundos, olha para o fundo, essa vastidão. Construa um ambiente no qual você gosta muito, seja as montanhas, natureza, ou até mesmo o mar, um mar calmo, um dia agradável. Se imagine ali, olhe para todos os detalhes, olhe para como você está se vestindo, perceba como você está se sentindo nesse momento. Perceba que é uma sensação boa, que você está num lugar que você gosta. Eu quero que você olhe aí do seu lado. Eu quero que você traga uma pessoa para ficar aí junto com você. Alguém que você sinta seguro, que você goste muito, que te traga essa sensação de segurança. É aquela pessoa que quando você está do lado, o medo passa longe, você não sente nenhum medo. Imagina ela aí do seu lado. Eu quero que você olhe para ela e peça um abraço. Dê esse abraço nela, fique nesse abraço por 1 minuto. E perceba o que você está sentindo, grave essa emoção. Lembre de como você está se sentindo nesse momento. E agora, ao soltar desse abraço, eu quero que mentalmente você agradeça essa pessoa por te trazer essa segurança, por te trazer essa tranquilidade, por te trazer paz. E essa pessoa é só um símbolo que ativou todas essas emoções aí dentro de você, que estão sempre aí com você. E essa pessoa é só uma lembrança que ativou todos os sentimentos e emoções aí dentro de você, que fazem parte de você e que você é capaz de acessar essas emoções e sentimentos a hora que você quiser. Repare agora como você está se sentindo, como está o seu corpo. Ele contraiu, ele relaxou. Quando você deu aquele abraço, como foi que ele ficou? Perceba que as emoções influenciam diretamente no nosso corpo físico. Toda aquela emoção de alegria foi refletida num sorriso. Percebe? Olha para sua pessoa aí do seu lado, dá um sorriso para ela. Vê como ela reflete o seu sorriso. Se é com outro sorriso, se é com um olhar. Olha que gostoso isso. Olha como é essa comunicação. Eu quero que você lembre de quando você começar a perceber uma crise de ansiedade ou estiver numa crise, você
feche os olhos, se recolhe ali em algum lugar, se for possível, um lugar que você esteja seguro, como você está agora, sentado, com as mãos apoiadas, ou até mesmo no lugar que estiver. Feche os olhos. Imagine você nesse lugar. Imagine você com essa pessoa e converse com ela. Diga o que você está sentindo. Olha, fale para ela em voz alta ou mentalmente, dependendo de onde você estiver. Eu estou com medo disso que está acontecendo. Eu estou sentindo que eu vou morrer. Expresse isso para ela e peça esse conforto que você teve. Preste atenção. Simule isso que você sentiu ao fazer esse exercício no momento que for mais difícil. Pratique antes, pratique durante e pratique depois. Veja que você, com essa atitude de conduzir, de imaginar um lugar, de estar nesse lugar, de reviver essa sensação boa, de ter uma pessoa. Você pode imaginar também um objeto aí. Traga agora na sua mente qual que é o objeto que te traga alegria, que se represente algo, talvez uma lembrança de algum momento bom. Muito bem. Então, quando você tiver a crise, imagine que você se transportou para esse lugar. Talvez seja muito difícil parar na hora que estiver ofegante, coração acelerado, mas conduza a sua atitude para fazer a visualização e ativar essa parte emocional de segurança, de não sentir medo, de sentir bem. Foque no se sentir bem, de sentir confortável, de sentir segura. Canalize isso, atitude mental. Com isso, fazendo isso, o seu corpo vai começar a acalmar, a não terminar aquela expressão da crise e voltar à normalidade. O coração vai desacelerar, a respiração vai voltar ao normal, a tontura vai passar, a tremedeira vai passar. E aí, ao final, você respira fundo, solta o ar, respira fundo, solta o ar e aos poucos vai abrindo os olhos e voltando agora. E essa foi a prática de hoje, né? Espero que vocês tenham se emocionado, aí, colhido, entendido essa mecânica de como as emoções influenciam o nosso corpo físico. Essa é a base do conhecimento para a gente começar a controlar indiretamente as crises de ansiedade, tá bom? Então, espero ter agregado. Para aprofundar isso e acabar atuando de uma forma mais geral sobre a ansiedade, não só as crises é a pontinha do iceberg, né? Quando se fala da ansiedade, né? Eu tenho o curso Método VCA, né? É um curso mais longo, onde eu vou poder acompanhar vocês fazendo encontros online, às vezes fazendo consultas pontuais de forma online com cada um de vocês. Mas vou falar um pouquinho disso lá na próxima aula, lá na frente. Mas é só para vocês saberem que existe um caminho mais definitivo com uma metodologia para olhar o aspecto da ansiedade. O que eu não queria que vocês saíssem daqui é com conhecimento de como, de certa forma, controlar as crises de ansiedade, controlar essa parte emocional que acontece durante uma crise de ansiedade e não desse mais atenção para o seu quadro geral de ansiedade. Funcionaria da mesma forma como se você só tomasse então um remédio para acabar com a crise e o meu problema da ansiedade sumiu. E a gente sabe que isso não funciona. Tá aí muita gente, vocês que estão aqui, pode ter certeza
que tem muita gente que toma remédio há muito tempo e mesmo assim não resolve o problema com a ansiedade. Gente que não aguenta mais, né? Se entupir de tantos medicamentos, de fazer coisas que não funcionam. Essa prática eu quero que você experimente na sua vida. E logo a gente vai ter a terceira aula, onde eu vou mostrar para vocês essa metodologia do método VCA, quais são os passos, vou detalhar de passo a passo ali, evolutivo, dentro da jornada da ansiosa. Eu chamo de jornada da ansiosa, que são passos que vocês precisam passar para poder vencer a ansiedade, tá? Então, na aula de hoje a gente viu, então, falamos sobre as crises, sobre a aceitação, sobre a atitude mental, que é muito importante, e sobre esse controle indireto das crises de ansiedade. Eu espero que tenha agregado muito à sua vida, que essa prática traga muita melhora para você, que você tenha realmente se entregado e se emocionado. A atitude mental de vou fazer acontecer é muito importante e para a efetividade dessa prática. Vão lá na comunidade do Facebook, interajam, coloca o resumo da aula para poder concorrer a uma consulta online comigo lá no final das 3 aulas. Quem postar os 3 resumos das 3 aulas vai concorrer então a uma consulta online comigo, tá bom? Então eu te vejo logo mais na terceira aula. Até logo!